Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, André Siciliano, fazer um cumprimento especial ao deputado Chico Machado e ao deputado Rodrigo Barcelar, respectivamente responsáveis pela condução na presidência do processo de admissibilidade do impeachment, e também cumprimentar o deputado Rodrigo Barcelar, nosso relator, pela consistência e profundidade do relatório que tivemos a oportunidade de já ouvir e decidir e aprovar, que nos trouxe até hoje aqui nessa decisão no que se refere à admissibilidade do impeachment do governador Wilson Witzel. E eu queria iniciar minha fala, não posso deixar de voltar no tempo para lembrar aqui que em 5 de março de 2020, o Estado do Rio de Janeiro teve o primeiro caso de contaminação importada. E em 6 de março, esta Casa, sob a condução da Comissão de Saúde, da qual eu presido, estabeleceu aqui um amplo debate para a adoção das medidas de enfrentamento ao Covid-19. Naquele dia, o então secretário Edmar Santos alertava que seria estabelecido um hospital de referência para o acompanhamento dos casos de Covid-19. Em seguida, exatamente em 12 de março, nós tivemos o primeiro caso de contaminação local e, em 19 de março, uma mulher negra de 63 anos, empregada doméstica, foi a primeira vítima fatal no estado do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que eu tenho muito compromisso com o papel que exerço nesse parlamento. E vai ter um momento desse parlamento que eu vou levar comigo na minha história, na minha memória, que é o dia 7 de abril. No dia 7 de abril, ao ler uma notícia num blog que nos alertava para o caso de sobrepreço de respiradores comprados pela Secretaria de Saúde, exatamente 50 respiradores artificiais, pelo preço de 9.900.000, caracterizando ali que aquele preço era o dobro do preço que acontecia no mercado. Eu não tive dúvidas. Eu pedi ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para que procedesse a necessária investigação, e foi esse pedido, esse singelo pedido de alguém que acompanha o que acontece no estado do Rio de Janeiro, esse singelo pedido de alguém que tem o respeito pelo povo do estado do Rio de Janeiro, esse singelo pedido de alguém que tem um compromisso com a ética, que fez surgir lá na frente, conforme foi dito pelo Ministério Público, a Operação Mercadores do Caos. Em 11 de abril, o então subsecretário Gabriel Neves, responsável pelas compras, pela aquisição de produtos, pela contratação de serviços, foi afastado pelo então secretário Edmar Santos, exatamente a partir das notícias trazidas aos jornais. E em 7 de maio de 2020, se instalou no estado do Rio de Janeiro a primeira operação policial com a atuação do Ministério Público e da Polícia Civil, que foi a Operação Mercadores do Caos, que tratou do superfaturamento na aquisição de respiradores artificiais. Em 15 de maio, exatamente uma semana depois, tivemos a Operação Favorito, em que foi preso Mário Peixoto, e não há dúvida de que Mário Peixoto é o verdadeiro dono da organização social Instituto Unir. Em 26 de maio, Operação Placebo que levou a polícia ao
Palácio Laranjeiras, numa busca e apreensão, não só na residência oficial do governador, mas também na sua residência no bairro do Grajaú. E quando a gente examina esse decurso do tempo, não dá para esquecer o dia 18 de abril. Porque no dia 18 de abril, nós estávamos decidindo o estado de calamidade pública. E no dia 18 de abril, essa casa colocou na lei específica da calamidade pública um artigo de lei, que determinava a criação de uma comissão de acompanhamento e monitoramento. E o único artigo que foi vetado pelo governo do estado foi exatamente esse artigo que impedia o nosso atuar, que é o poder fiscalizatório desse parlamento. Mas esse parlamento tem voz, esse parlamento tem vez, e assim agiu quando o projeto de lei veio a esta casa para exame dos vetos e, por unanimidade, foi derrubado esse veto, e aí se instalou a Comissão Covid. A Comissão Covid tinha e tem, e nós já estamos num processo de conclusão, a Comissão Covid tinha a obrigatoriedade de estudar as ações desenvolvidas no enfrentamento da Covid-19 e tirar esse véu e mostrar com luz o que aconteceu nos órgãos da saúde do Estado do Rio de Janeiro. Existem dois momentos que merecem a nossa apreciação. O primeiro, aquele que se refere à Operação Favorito, que prendeu Mário Peixoto. Mário Peixoto, que é dono do Instituto Unir. O Instituto Unir foi desclassificado por um processo de apuração feito entre a Secretaria de Saúde e a Casa Civil. E ele é desclassificado em novembro de 2019, numa resolução conjunta 664, da Secretaria de Saúde da Casa Civil, e em 23 de março de 2020, o governador não tem dúvida de aceitar o recurso hierárquico que foi interposto pelos advogados do Instituto Unir, e o governador, em seu despacho, fez questão de dizer do princípio da discricionariedade, e o governador alegou que o descredenciamento poderia impactar significativamente o adequado funcionamento das unidades de saúde mantidas pela Unir. A sensação que eu tenho é que o governador não sabe ler. Ou, quem sabe, precisa de um novo par de óculos. Porque o processo que tramitou na Secretaria Estadual de Saúde e, ao final, entendeu pela desqualificação do Instituto Unir, apontava 19 processos punitivos em face da organização social. Esses processos punitivos, eles tratavam de déficit de profissionais da área da saúde, como médicos socorristas, ele tratava de inoperância de equipamentos, ele tratava de ausência de transparência de despesas, de ausência de desempenho médio estipulado no contrato da prestação de serviço da organização social, de não recolhimento de impostos e encargos. Como é que um governador do estado, um estado que ainda está passando por uma grave crise financeira, aceita reconduzir uma organização social que não recolhe impostos? Isso é inadmissível. Também se tratava problemas de manutenção predial. Mas o governador não teve dúvida não só de requalificar e autorizar novamente
a atuação da organização social, como ele também determinou o pagamento de 26.883.000, segundo o relatório feito pelo deputado Rodrigo Bacelar, que teve como fonte exatamente os dados disponíveis na área da saúde. Ou seja, não há dúvidas que o governador do estado, ele não teve o cuidado de proteger o estado contra o direcionamento do dinheiro público a pagamento de serviços não prestados. Também podíamos falar aqui do Instituto Iabas, responsável pelos 7 hospitais de campanha, e que foram reservados 835.256 milhões foram pagos, sem que fosse entregue um único hospital. Somente esses 2 fatos nos permite ter uma noção da grandeza do rombo que aconteceu na área da saúde, que leva aí em torno de 1.7 bilhões. Mas já terminando, senhor presidente, eu quero falar aqui de um momento muito especial na Comissão Covid, em que nós ouvimos o ex-subsecretário-geral da área da saúde, Roberto Pozan. Foi ele que deu a notícia a Mariana Escárdua que ela iria perder o seu cargo de subsecretária. E que coisa curiosa, ele afirma sem temer que foi chamado pelo então secretário Edmar Santos, que lhe pediu para avisar a subsecretária Mariana Escárdua, que ela seria retirada do seu cargo, porque o governador Wilson Witzel avisou a Edmar Santos que havia chegado até ele notícias sobre o comportamento de Gabriel Neves. E o que fez Edmar Santos? Ele decidiu por afastar a subsecretária Mariana. O que eu quero dizer é que não há nenhuma dúvida que o governador do estado tinha plena ciência do que acontecia nos porões da Secretaria de Saúde, e ele tinha plena ciência de que ali se praticava um crime que pode ser conhecido, pode ser identificado como crime hediondo. Para terminar, eu quero me dirigir aqui ao deputado Luiz Paulo e à deputada Lucinha, que em 27 de maio, exatamente um dia após a Operação Placebo, eles ingressam nesta casa com pedido de impeachment. Mas eu quero me lembrar exatamente dos 253.756 cidadãos do nosso estado que tiveram seus casos confirmados. Hoje não é um dia de alegria, hoje é um dia de luto. O luto para lembrar aqui as 17.798 pessoas que vieram a óbito nesse estado, exatamente porque não tiveram da área da saúde aquilo que precisavam ter nas ações de proteção e enfrentamento ao Covid-19. Hoje é um momento também de lembrar os profissionais da área da saúde. Lembrar aqui, senhor presidente, do PCCS. Lembrar aqui que o governador Wilson Witzel se comprometeu em campanha em dar efetividade ao programa de cargos e salários dos profissionais da área da saúde. Mas assim não fez. Fez a sua propaganda enganosa em época de campanha, e a primeira coisa que fez foi ingressar com uma ação discutindo a constitucionalidade da decisão desse parlamento, que só queria valorizar e dar aos profissionais da área da saúde aquilo que lhe é direito. Mas eu quero me despedir aqui, me dirigindo ao governador do estado, para dizer
governador, que todos nós estamos de luto com aquilo que o senhor e a sua equipe criminosa fizeram na saúde do nosso estado. Dizer que o momento de hoje é péssimo para a política, mas não se trata aqui de pensar apenas na política, mas se trata de pensar no Estado, no povo do Estado do Rio de Janeiro. Lembrar o senhor, governador, que está nos assistindo do Palácio Laranjeiras, e acho que está na hora de nós discutirmos. Será que é justo alguém permanecer sendo custodiado pelos cofres públicos, respondendo a um processo de impeachment? Isso é justo com o trabalhador desse Estado que acorda às 4 horas da manhã, que fica 2 horas no transporte público, que ao final do mês tem uma dificuldade de manter a sua família nas condições mais básicas? Será que é justo manter o senhor governador Wilson Witzel e sua família no Palácio Laranjeiras com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo do Estado do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta que essa casa tem que se fazer. Essa é uma decisão que nós devemos trazer para debate nessa casa. E lembrar, senhor governador, chega de terceirizar a culpa. O senhor sabia muito bem o que estava acontecendo na área da saúde. O senhor participou, o senhor atuou quando qualificou e requalificou o Instituto Unir. E lembrar aqui, senhor governador, que a política existe para que possamos servir ao povo do nosso Estado. E que a política não existe. O senhor que fazia questão de dizer, né, que estava pronto para o combate, a política não existe para fazer aquilo que o senhor fez. Ou seja, a política existe para servir e não para se servir, como foi a sua conduta à frente do governo do Estado. Muito obrigada. Chama a atenção do deputado.